Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Estamos iniciando uma conversa com o analista sobre o mercado de café, um especial com uma retrospectiva de como foi o ano, tanto no mercado internacional de café, como também no nosso mercado físico, ao nosso produtor de café do Brasil. Digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se, ative as notificações. Temos um vídeo novo todos os dias no nosso canal. Entre em safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita ao longo desse nosso vídeo. O nosso consultor de Safras, Gil Brabach, vai compartilhar a sua tela com a nossa plataforma, mostrando um pouquinho apenas dela. Já cumprimento Gil Brabach, nosso consultor sobre o mercado de café. Tudo bem, Gil? Tudo bem, Alessandro? Bom, vamos fazer esse balanço que não é nada fácil sobre o ano de 2022, que É aconteceu verdade. muita coisa, né? Mas eu sei que tu tá com a tela aí para compartilhar, já pode colocar para nós a Bolsa de Nova York, que teve um ano, a gente pode comentar, que foi um ano de queda nas cotações, como o gráfico bem mostra aí, esse gráfico em linha, né? E esse é o café arábica na Bolsa de Nova York, que baliza a comercialização internacional, e ele é bem ilustrativo, que mostra essa descida de ladeira que tivemos nas cotações, né, Gil? É verdade, Alessandro. A gente vê, primeiro, uma volatilidade bastante grande nos preços do café, com uma queda, né? Foi um ano em que os preços do café no mercado internacional eles caíram, né? O viés, o comportamento dos preços do café foram de baixa. Se a gente começa, o que a gente tinha no começo do ano para até agora, né? A gente no começo do ano tinha cotações aqui perto de 240 centavos de dólar por libra-peso, né? Chegando a bater nos picos em 250. E daí, com a aproximação da safra do Brasil, a questão ali de demanda, esse cenário mais conturbado internacional, fez o preço cair um pouquinho, sair desse pico e acomodar num patamar um pouco mais baixo. Né? Ali, a partir de março em diante, ele ficou ali oscilando entre 200 a 230, 235 nos picos, né? Alterando um pouquinho o patamar, mas não tão longe do que ele estava no começo do ano. A verdadeira mudança de preço mesmo, fica bem claro no gráfico, onde realmente houve uma ruptura, você quebrou uma linha de sustentação e veio trabalhar num patamar bem mais baixo do que estava trabalhando no começo do ano e ao longo de praticamente todo o ano de 2022, que foi em outubro. Em outubro, sim, ele rompeu a linha dos US$ 2 por libra-peso efetivamente e avançou abaixo, encontrando fundo acima de 150. Olha só, a gente no começo do ano chegou a bater em 250 centavos, no final do ano a gente chegou a bater a 150 centavos. Daí deu uma reagidinha e hoje a gente está buscando alguma coisa próximo dos 170 centavos. Né? Do que a gente tinha no começo do ano para agora, uma queda bastante acentuada em meio a toda essa volatilidade, com viés de baixa, mas esse viés de baixa mais acentuado a partir de outubro. Gil, e a gente tem aí esse componente importante das floradas, né? E de uma Sim, visão exatamente, Alessandro. Esse foi o e, fator fundamental, né? e de uma visão mais otimista para a produção brasileira de 2023, em que pesem alguns relatos aí de que o pós-florada não foi tão bom quanto se imaginava, né? Houve ainda episódios de granizo também atingindo áreas localizadas. As informações que a gente tem até agora é que isso não vai impactar o número geral da safra brasileira do próximo ano, mas pontualmente muitos produtores tiveram sim prejuízos em suas propriedades, né? Mas, Gil, a gente tem esse aspecto financeiro, essa loucura Uhum. que a gente teve nesse ano, né? Agora, recentemente, a gente teve mais uma onda de elevação de juros pelo mundo, né? Uma coisa geral, né? O Brasil já tá num patamar agora um pouco avançado em relação a outros países, já está freando esse movimento de alta nos juros, mas a gente vê outras regiões do mundo, do planeta, elevando os juros para tentar conter essa pressão inflacionária, né, Gil?
Sim, sim, sem dúvida, Alessandro. Acho que, começando ali pelo teu primeiro comentário em relação a os fatores que levaram a essa quebra na linha de preço, né? Esse corte, né? Essa mudança, né? A partir de outubro. O fato novo é isso que você citou, é a florada e o primeiro sinal efetivo em relação à safra de 2023. Então, quer dizer, esse foi o fator que levou a essa mudança mais acentuada no comportamento da curva de preço internacional de café. O sentimento em cima do visual da florada, do pós-florada e do clima positivo com o retorno das chuvas é positivo, ou seja, então a ideia é que você tenha mais café, e daí quando a gente fala café, a gente está falando de café arábica, principalmente, porque o que ficou faltando nos últimos anos foi café arábica, então esse sentimento em relação ao café arábica é mais positivo, e isso serviu de fundamento para essa mudança de comportamento dos preços. Daí um outro fator que colabora, sem dúvida nenhuma, é que você olha para frente, olha para 2023 e imagina. E o sentimento é que você tenha mais café, principalmente mais café arábica no Brasil e no mundo, e do lado da oferta, né, da demanda, você vê um sinal financeiro internacional, um cenário não tão positivo, né? Então, isso fatalmente se reflete em termos de perspectiva em cenário, em termos de cenários de consumo, de demanda de café, de postura da indústria mundial, né? Então, você tem alta dos juros, você tem economia desacelerada, você tem receio de recessão, isso tudo também se abate. De um lado, oferta, do outro lado, uma demanda que tende a ser mais compassada, e isso tudo se reflete em termos de preço, né? E colabora com essa queda nas cotações. E tem aquilo também, né, Gil? A gente fala dessa questão aí do consumo, mas a gente sabe que o mercado internacional agora, os grandes fundos, né, grandes especuladores que mexem nessas bolsas de futuros e que têm essas cestas de commodities, né, o café acaba entrando no bolo de tudo isso aí, muitas vezes não tem nada a ver com, claramente com o fundamento, e muito mais com uma questão de apreensão, né, com essa questão de recessão, com a questão da China, né? Agora parece um pouquinho, teve umas notícias um pouco mais positivas em relação a diminuição das restrições, né, pela questão da luta dos chineses pelo Covid zero, né, parece que está um pouquinho, eles estão querendo flexibilizar isso aí, já está acontecendo um pouco, isso acaba animando um pouco o mercado, mas a gente sabe que muitas vezes não tem tanto a ver com fundamentos, são grandes movimentos especulativos de fundos, ora se posicionando, ora se protegendo, né, dessas preocupações com o cenário financeiro global, e sempre lembrando que a gente tem duas coisas que seguem acontecendo, que já estão há muito tempo aí, que é ainda essa questão da pandemia, embora bem mais controlada, e ainda uma guerra ainda que a gente tá vigente, né, Gil? Tudo isso afeta, o pessoal vai saindo do mercado, entrando no outro, e o café vai junto. Sem dúvida, Alessandro, sem dúvida nenhuma. E esse comportamento, é porque a gente está num momento de transição, né? De transição financeira. Além o café, ele está refletindo várias mudanças. Primeiro, essa mudança fundamental, saída a perspectiva aí de que depois de 2 anos que você teve pouca oferta de arábica, você vai ter mais. Você tem também um cenário de consumo e desaceleração da economia e todos os reflexos que isso traz em termos de cenário de consumo. Além disso, você tem essa questão financeira, né, com essa mudança de fluxo financeiro. A gente estava no momento de taxa de juros baixa, muita liquidez, e a gente vai para outro cenário em que, por conta da inflação alta, como você bem citou, os BCs, os bancos centrais mundiais, aí, daí muito focado, principalmente no Fed, né, que é o que fica aí, que serve de guia em relação ao mundial, em relação a esse comportamento dos bancos centrais mundiais, a gente vê um ciclo aí de alta dos juros, justamente para conter a inflação, que é uma inflação monetária por conta de todo aquele efeito de injeção de liquidez que foi feito foi feito para amenizar os reflexos da pandemia, né? Então, você tem uma mudança, e naturalmente, nesse processo aí de inflação alta, elevação dos juros para conter a inflação, essa redução de liquidez por conta dos bancos centrais, os ativos como um todo estão buscando um reequilíbrio, né? E nisso, os fundos que atuam nesses mercados financeiros também estão ajustando, estão realocando suas carteiras. E um dos fatores que também explica
explica essa queda nos preços foi justamente os fundos, que estavam comprados no café, com uma carteira líquida bastante comprada no café, e em função desses cenários que a gente citou anteriormente, e também por conta dessa mudança de fluxo financeiro, eles aceleraram, né? Aceleraram essa mudança de carteira, saindo de uma posição comprada e indo para uma posição vendida. Isso aí também colaborou para a queda nos preços. Então, quer dizer, esse cenário financeiro e principalmente esse fluxo de dinheiro no mundo também ajudou a acelerar esse movimento. Então, dentro de um cenário positivo de safra, até você esperava essa mudança no comportamento dos preços, mas não na velocidade que aconteceu. Esse tombo que aconteceu principalmente em outubro e novembro era para ser um movimento mais gradual. E, de certa forma, a mudança de comportamento dos fundos, saindo de comprado e indo para vendido, né, acelerando esse movimento, ele também explica essa quebra e esse corte muito violento nos preços que a gente observou de outubro e novembro, principalmente. Ô, Gil, vamos mudar a tela aí para o mercado físico brasileiro para a gente ver a dureza que também foi para o nosso produtor ver o preço sair de um patamar que era visto como um patamar até de sonhos, mas que o produtor esperava níveis ainda mais elevados, né? E aquela história, o produtor vê um preço chegar a 1.500, 1.600, olha, vamos esperar que daqui a pouco bate em 2.000, né? E aí, quando ele viu esse ano, junto com essa queda de Nova York, o preço despencou e até chegou o mercado a trabalhar abaixo dos R$ 1.000 a saca, como a gente vê no gráfico aí. Parte de cima da tela a gente tem como uma referência aí o café com 15% de catação, bebida dura no sul de Minas, um café arábica de qualidade, né? E o mercado rompeu para baixo os R$ 1.000, né, Gil? E foi um ano que o produtor lidou com um aumento de custos, né? Tivemos toda aquela questão de fertilizantes subindo por conta da guerra na Ucrânia, também outros aspectos também pressionando, né, os custos dos produtores, e ao mesmo tempo viu essa queda. E foi um ano difícil, né, Gil? Sim, sim. E a gente olhando essas duas telas, Alessandro, a gente vê o seguinte: quando a gente está olhando o café arábica, né, os chamados aí café do grupo 1, né, do que o exportador chama de grupo 1, que são os cafés de bebida boa, bebida fina, né, os arábicas de bebida boa e bebida fina que o Brasil exporta, a gente vê um comportamento da curva muito similar ao que a gente olhou anteriormente lá em Nova York, né? Começando esticado, alto, depois ele derrubou o patamar e acentuou a queda agora recentemente, que nem você falou, caindo abaixo de R$ 1.000 a saca, né? Depois de ter começado o ano entre 1.500, 1.600 e o produtor acreditando que poderia chegar até nos R$ 2.000. Então, ele acompanhou muito esse comportamento de Nova York, né? E caiu abaixo de R$ 1.000. E deve seguir atrelado a Nova York, talvez aí tentando andar um pouquinho esse movimento de alta aqui por conta aí de pouca disponibilidade que a gente teve esse ano, né? Isso é uma coisa que também incomodou bastante o produtor, né? Os preços caíram dentro de um ano que ele teve uma frustração de safra. Ele tem menos café do que ele imaginava ele colheu menos café do que ele imaginava que ia colher, né? Por quê? Porque o mercado não está olhando para esse ano, está olhando para 23, né? E ele está negociando essa safra de 2022 com menos café na mão e o preço caindo. Quer dizer, ficou uma coisa difícil dele assimilar e assustou bastante os produtores, né? Essa reação que a gente está vendo agora, pegando um pouquinho de carona lá em Nova York, pegando carona um pouco na volatilidade do câmbio e também no avanço da entre-safra, mas a gente não vê muita força, porque o mercado está muito mais de olho em 23 do que em 22. Olhando para a parte de baixo aqui, a gente vai ver o Conilon. O Conilon tem uma dinâmica diferente, né? O Conilon, esse ano, né? O ano passado já foi assim, mas esse ano ficou mais claro ainda que a produção de Conilon brasileira, ela não é voltada para exportação, é voltada para abastecer a indústria de torrado e moído interno, né? E daí o seguinte, a gente avançou para interessar, a gente vê que o preço do Conilon aqui, ele reagiu mais do que o arábica. Você teve aí uma melhora no preço internacional, a paridade internacional, que a Bolsa de Londres e dólar subiram, isso permitiu que você reagisse, e também o seguinte, uma agressividade maior da indústria de torrado e moído doméstica para evitar que esse café fosse para exportação. Então você tem uma diferença muito grande entre o preço no porto e o preço praticado no mercado interno. E daí isso aí
permite esse descolamento. Está muito mais agressivo a indústria de torrado e moído, comprando café, se posicionando para o começo do ano que vem, né? Tentando evitar que Gil? saia café para exportação, né? Hein, Então, Gil? isso explica essa mudança na curva aqui, viu, Alessandro? A gente, se eu não me engano, as exportações de Conilon caíram mais de Sim. 60% esse ano, né? Hum. E aí a gente vê como tem o Conilon crescendo de preço em relação ao Arábica, né? Até porque as indústrias sendo mais agressivas para conseguir o seu abastecimento e também aumentaram, né? Notavelmente recentemente, né? Os percentuais utilizados de Conilon em seus blends, né, Gil? Sim, sem dúvida, Alessandro, porque questão aí de equacionar custo, né? E de se manter competitiva no mercado. Teve que alterar o blend e incorporar cada vez mais Conilon. Então, hoje você vê, que nem você falou, está saindo muito pouco Conilon para exportação, quase nada. Esse Conilon está ficando para abastecer o consumo interno e também a indústria de exportação de solúvel. Basicamente, é para isso que esse Conilon tá sendo direcionado, essa produção de Conilon. E a indústria de torrado e moído, para não deixar que esse café saia para exportação, né, ela se mantém mais agressiva, acima da paridade de exportação e se posicionando já para o começo do ano que vem, para ficar mais tranquila, para esperar a safra de Conilon, que só chega final de março, começo de abril, a próxima safra de Conilon. Então, quer dizer, tem esse gap de abastecimento até a chegada da próxima safra, que a indústria não quer correr o risco do que aconteceu ano passado, em que os preços subiram demais na entre-safra por conta do quê? De pouca disponibilidade, foram acima, chegaram a bater em R$ 800 a saca, né? Esse ano aí está flertando com R$ 700 a saca, é R$ 100 a menos. E um fator interessante disso tudo é que, por conta da queda do Arábica e dessa valorização relativa do Conilon, diminuiu a diferença. Mas mesmo assim, ela já foi mais de R$ 500 a saca. A diferença do Conilon, do Arábica, mais de R$ 500 mais caro do que o Conilon. Esse Arábica direcionado para o consumo interno, né? Não é esse que a gente viu para exportação. É o Conilon com 600 defeitos, o Arábica duro com 600 defeitos. Ele foi mais de R$ 500 a saca, ficou acima do Conilon em R$ 500 a saca. Diminuiu a diferença, mas ainda é uma diferença muito grande, o que direciona ainda as compras de Conilon da indústria de torrado moído para o Conilon em detrimento do Arábica, né? E daí explica esse preço mais inflado, né? Que a gente vê aqui no gráfico. Gil, nesse vídeo a gente não vai dar aquelas dicas ao produtor, porque na semana que vem a gente vai gravar um vídeo especial também, aí com perspectiva para o mercado em 2023, onde vai estar lá algumas dicas e indicações do Gil para o produtor, como ele deve lidar diante das perspectivas que a gente tem para o próximo ano de 2023. Mas eu queria que, para a gente encerrar esse nosso vídeo, comentasse como é que o produtor lidou, né, nesse ano, que eu sei que mudou algumas movimentos, né, de vendas, que a gente via vendas antecipadas mais aceleradas, isso meio que parou, né? E como é que o produtor lidou com isso, além de, claro, ter visto que no final das contas, segundo comentários dos produtores, né, a gente vê que a safra 2022 acabou ficando abaixo do que se imaginava inicialmente, e ele viu esse preço todo caindo. Como é que você viu aí que o produtor lidou nesse ano de 2022 com esse mercado? Olha, Alessandro, em alguns momentos eu até senti um pouco de preocupação, principalmente com essa gestão, e entendo o ponto de vista do produtor, essa dificuldade dele ter gerido essas oportunidades que o mercado ofereceu. A gente viu que durante o ano o preço ele ficou num patamar mais elevado, ele veio a cair mais para o final, né? E daí você teve o tombo mais acentuado. Muitos produtores não aproveitaram aquele começo do ano, nem todo, de março até setembro, vindo agora só no final do ano, um patamar bem mais baixo do que ele tinha anteriormente. Então, quer dizer, essa gestão ela foi, de certa forma, um pouquinho prejudicada, principalmente pela questão de incerteza em relação ao tamanho da safra desse ano do Brasil.
né? E isso trouxe muita volatilidade para os preços e acabou prejudicando uma visão mais clara do que ele poderia ter de produção e qual que seria o comportamento dos preços ao longo do ano de 2022. E por que disso? Porque a gente teve um ano de produtivo extremamente atípico, né? A gente teve muitos reflexos nessa safra de 2022 que, de certa forma, prejudicaram essa visão um pouco mais clara do que ele poderia ter de produção e quais seriam os efeitos disso no mercado. A gente teve geada, a gente teve seca, a gente teve temperatura acima do normal, isso aí teve teve uma alternância de sentimentos em relação ao que a gente poderia colher em 22, e o potencial de 2023, e isso, de certa forma, atrapalhou essa linha de raciocínio do produtor em relação à gestão de oportunidade ao longo de 2022. Bom, Gil, muito obrigado. E a gente já deixa o convite a você para assistir o vídeo da semana que vem que a gente vai gravar, com as perspectivas, né, com a tendência que a gente enxerga do mercado para 2023. Gil, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Alessandro. Um Feliz Natal para todos, para vocês e para todo mundo que está nos assistindo. Feliz Natal, pessoal. Tudo de bom.